nós vamos falar hoje sobre perdas. Sobre perdas, sobre lutos, sobre como você compreender a dor da alma humana. Sobre como enxergarmos quando o nosso próximo, quando as pessoas à nossa volta estão com a sua alma ferida por algum motivo, ou por uma dor na alma, por uma enfermidade, por uma crise, por uma perca. E hoje nós vamos tratar desse assunto, que é um assunto bem delicado, e que nós observamos pessoas tristes, cabisbaixa, às vezes até um tanto assim ásperas, digamos assim, mas porque elas foram tão machucadas durante a sua vida que elas não querem mais se permitir abrir o seu coração, abrir a sua alma, com medo que alguém as fira, com medo que alguém machuque ainda mais as suas feridas. Então, às vezes, nós encontramos pessoas no decorrer da vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que elas estão com a alma ferida, que elas estão com a alma machucada, que elas estão passando por algum trauma, por algum problema, e nós não compreendemos. E às vezes nós a julgamos, achamos que essa pessoa não foi educada conosco, que essa pessoa não foi tão delicada, que essa pessoa não foi sensível, né? Tipo, a pessoa foi antipática, a pessoa não me deu atenção. E na verdade essa pessoa pode estar passando por um grande problema. De repente, desse momento que você acredita, que nós acreditamos que essa pessoa não foi simpática conosco, é porque ela está passando por alguma perda, porque ela está precisando de um abraço. E aí, antes de ler o texto de Ruth, que vai ser, né, nós vamos debater mais sobre ele, eu vou falar sobre uma história de um médico. Acredito que algumas de vocês, né, já ouviram falar. É a história de um médico que ele foi chamado às pressas no hospital para fazer uma cirurgia de uma criança. E ele entrou no hospital rapidamente para fazer a cirurgia. No corredor do hospital, ele já encontrou com o pai dessa criança que estava lá na emergência, já muito aborrecido porque o médico não estava no hospital na hora que o filho dele precisava ser socorrido. E quando o médico foi entrando, então o pai da criança, né, falou: você demorou muito, por que você não estava no hospital? O pessoal ficou te ligando, e me explica como vai ser o procedimento, o que é que precisa fazer. E ele falou: eu preciso atender o seu filho com urgência. E o médico foi para a sala de cirurgia, fez a cirurgia da criança, e quando ele voltou da sala de cirurgia, né, demorou, falou pro pai: dê licença, preciso cuidar do seu filho. Foi lá, fez a cirurgia, e quando ele voltou, aquele pai andando no corredor do hospital de um lado para o outro, e falou, pedindo informações para o médico: como que tá o meu filho? E aí, como que foi a cirurgia? E aí, ocorreu tudo bem? E o médico falou: ocorreu tudo bem, o seu filho está salvo. E esse pai, querendo mais informações, questionando o médico, e o médico todo apressado, e ele falou: você demorou tanto? Eu queria ver se fosse o seu filho que estivesse na mesa de cirurgia, se fosse o seu filho que estivesse numa emergência, se fosse o seu filho que estivesse morrendo, o que é que você faria? Você faz assim, você está sendo indelicado, você está sendo insensível, muito arrogante, porque não é o seu filho. Eu queria ver como é que você faria se fosse seu filho. E o médico, o que é que você diria? E aí o médico falou: eu diria, como disse Jó na Bíblia: viemos do pó e ao pó voltaremos. E dê licença, eu preciso sair, qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunte para a enfermeira. E ele saiu. Apressadamente, o médico foi embora. E aí esse pai, ele conversando com a enfermeira, falou: esse médico é muito arrogante, nem me deu explicações sobre o meu filho, entrou aqui correndo e já saiu às pressas, muito mal educado. E aí a enfermeira falou que ele estava no velório do filho dele. Ele deixou o velório e veio às pressas fazer a cirurgia do seu filho quando ele recebeu a chamada de emergência. E ele saiu às pressas porque ele voltou para fazer o enterro do filho dele que morreu.
Então, assim, nós precisamos ter um coração atento, um coração sensível. A enfermeira ele voltou para concluir o enterro do filho dele, que ele deixou no velório e veio fazer a cirurgia do seu filho. Ele só veio porque ele recebeu a chamada de emergência. Então aquele pai ficou todo constrangido por ter tratado aquele médico tão mal. Então nós precisamos ter um olhar amoroso para a dor do nosso próximo. Nós precisamos ter um olhar de atenção, um olhar de cuidado, um olhar de compaixão. E compaixão é se colocar no lugar do outro. Porque às vezes nós achamos que a pessoa não falou comigo, a pessoa não me cumprimentou, a pessoa passou muito rápido. E às vezes até, principalmente na própria igreja, nós pode usar outro exemplo. E aí a pessoa passa, ou no trabalho, digamos assim, trabalhar, todo mundo trabalha no trabalho, a pessoa passou, não me cumprimentou, não falou comigo, tá com raiva da minha pessoa, e às vezes não é. Às vezes aquela pessoa tá passando por um problema. E se nós estivermos com um olhar atento, nós vamos observar, vamos conseguir enxergar a alma daquela pessoa. E assim nós podemos ajudá-la. Se a gente não puder ajudar, nós podemos dar uma palavra, nós podemos dar um abraço, nós podemos dar um sorriso, porque nada acontece por acaso. Então, se você está em algum local que você vê que uma pessoa, ela tá com a alma ferida, você pode dar uma palavra de apoio para ela. Não é pensar, se tal pessoa estivesse aqui, iria resolver esse problema, não. Se você está naquele local, é porque é você que é a solução daquele problema. Às vezes a gente percebe uma situação e a gente pensa, se tal pessoa estivesse aqui, ela poderia resolver isso. Mas quando Deus mostra alguma situação que podemos resolver, então a gente não pode fazer igualmente, né? O pessoal costuma dizer assim, fazer tipo assim, como nós temos que fazer igual Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que às vezes a gente fala assim, eis-me aqui, envia o próximo. Não, se nós estamos ali e percebemos aquela situação, então é para nós resolvermos o problema, para nós darmos pelo menos uma palavra de apoio, pelo menos uma esperança. Hoje em dia nós vivemos num mundo carente de esperança, carente de uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo. Então que nós possamos ter esse olhar e não achar que tudo é pessoal. Não. Então que nós possamos ter esse olhar atento. E como eu falei, nós vamos ler sobre o livro de Ruth 1. O título diz o seguinte: Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. E o nome desse homem era Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi. E o nome dos seus filhos, Malom e Quilom. E aí, né, aqui a história continua. Então, assim, vou pular já para outro, já mais adiante. E aconteceu que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ou seja, aqui nesse cenário, nós observamos um cenário de crise, um cenário onde houve fome. Eu fiz as minhas anotações aqui. Um cenário de crise, um cenário onde houve fome na terra. Então, a Noemi, ela precisou ser estrangeira em terra, em outras terras. Aí ela perde o marido, aí depois morre os filhos. Então, assim, você vê um cenário de luto, um cenário de crise, um cenário de fome, um cenário de falta de esperança, um cenário de falta de perspectiva. E aí, Noemi, que saiu da sua terra com os seus filhos e foi buscar tranquilidade, buscar abrigo em outras terras, em terras estranhas, ela precisa voltar para sua terra. E aí tem a parte que ela fala para suas noras. E ali morreram os filhos de Noemi também.
ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Ou seja, na terra de Noemi, quando ela saiu de lá, estava faltando pão. Teve uma crise de alimentos, uma falta de alimento, e ela precisou ir para outras terras. E agora ela fica sabendo que o Senhor visitou aquele povo e que agora existe pão. E aí ela decide voltar. Só que quando ela vai voltar, ela não tem mais o seu filho, os seus filhos, e não tem mais o seu marido, que eles faleceram. Ela tem as suas 2 noras. E aí ela fala para as suas noras que elas não têm necessidade de acompanhá-la. E Noemi fala para elas: olha, vocês podem seguir o caminho de vocês, porque eu não tenho mais filhos para que vocês possam casar com eles, e eu não tenho nada para oferecer para vocês. Em outras palavras, porque o texto é longo, então ela fala: não tenho nada para oferecer para vocês. Então vocês voltem para suas famílias e assim vocês terão outros maridos, vocês são viúvas, podem se casar novamente, ter filhos, porque eu não tenho nada para oferecer. E nisso, a órfã, ela decide voltar para sua família, estava no direito dela. Mas Ruth não. Ruth decidiu ficar com Noemi. Ruth decidiu ficar com aquela mulher pobre, viúva, sozinha e desamparada, sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor. E aí, o que eu me pergunto e o que eu te pergunto é como nós tratamos pessoas que aos nossos olhos não tem nada para nos oferecer. Porque às vezes é muito provável, é muito óbvio, digamos assim, quando alguém pode nos oferecer uma possibilidade de ganho, uma parceria, uma possibilidade de emprego, uma possibilidade de algum recurso, né? Então, essa pessoa ser bem tratada. Às vezes você vê alguém em determinada situação que quando ela percebe que aquela pessoa pode servir de algum ambiente, pode influenciar algum ambiente para que ela melhore, ela trata muito bem, e isso ocorre bastante. E aí, o que ocorre bastante, mais ainda, é nós vermos pessoas que, de repente, não trata bem o garçom, não trata bem a pessoa que está fazendo o serviço dela, não trata bem a pessoa que está lhe servindo, não trata bem a pessoa que ela encontra e que ela acha que não tem nada para oferecer. E é assim que você observa a conduta dessa pessoa, porque como nós tratamos a pessoa ou as pessoas que aos nossos olhos não tem como nos oferecer nada, não tem como nos recompensar. E Noemi, ela não tinha nada para oferecer para Ruth, mas Ruth decidiu acompanhar Noemi. E o que eu acho interessante é que a fala de Ruth, quando ela disse para Noemi, e aí, quando Noemi diz para as noras delas voltarem para suas casas, a órfã voltou para o seu povo. Então, Ruth, porém, se apegou a ela. E ela disse: não insista para que eu te deixe, passe de perto de ti. Para onde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, eu pousarei. Onde passares a noite, eu passarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo ela que Ruth estava resolvida a ir com ela, ela deixou de falar nisso. Ou seja, eu acho muito lindo essa parte que Ruth fala para Noemi: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E aí o que eu observo é o comportamento de Noemi. Noemi, ela ficou amargurada, ela ficou triste, é óbvio, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, teve que voltar para a terra dela. E como que volta? Como ela saiu para encontrar uma vida melhor, uma vida próspera, porque na terra dela estava faltando alimento, e de repente ela precisa voltar. E aí ela diz, quando ela chega na cidade dela, aí ela fala: porém lhe dizia, não me chameis mais Noemi, e sim Mara,
porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Ela fala, né, que o Senhor tem afligido ela, mas em tudo isso você não vê Noemi se afastar de Deus. E às vezes o que acontece em nossas vidas é que nós só dizemos que acreditamos em Deus, só servimos a Deus, só nos alegramos com Deus quando tá tudo bem. E quando as coisas acontece uma crise? E quando as coisas não saem da forma como nós esperamos? E você vê aqui que Noemi, ela tinha um relacionamento com Deus tão especial que faz com que, mesmo em meio às crises, Ruth decida que também quer esse Deus de Noemi. Ou seja, mesmo passando por crise, Ruth enxergava em Noemi uma mulher de Deus. Mesmo passando por adversidades, Ruth queria esse Deus de Noemi para que também fosse o Deus dela. Porque ela enxergava ali uma forma diferente de ser daquela mulher. Ela enxergava Noemi como uma mulher que realmente podia testemunhar da sua fé. Por quê? Porque ela não amava Deus por conta das coisas que Deus dava para ela. E como tem um louvor que fala, não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Então, assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Então, assim, Deus, nós o adoramos pelo que ele é e não pelo que ele faz. Então, se as coisas estiverem ótimo, nós adoramos a Deus. Se as coisas estiverem ruins, adoramos a Deus. Não vamos adorá-lo nem mais nem menos, independente da situação. Ou seja, o nosso amor para Deus, porque ele nos amou primeiro, a nossa intimidade com Deus, ela independe da situação que nós estivermos, das crises que nós estivemos atravessando. Então, Noemi, ela conseguiu passar isso para Ruth na sua forma de agir, no seu comportamento, na sua forma de pensar. Então, verdade, a Mari falando, com certeza. Então, assim, mesmo com todas as crises de Noemi, Ruth olhou e falou, eu quero esse Deus para mim. E isso já aconteceu de eu conhecer uma pessoa, uma senhora, né, que foi a pessoa que me evangelizou, né, que era a avó dos meus filhos. Ela não sabia nem escrever o nome. Era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito simples, mas ela me ensinou a Bíblia assim com tanto detalhe, com tanto cuidado, com tanta leveza e ao mesmo tempo com tanto amor que eu quis, para mim, eu lembro de uma passagem de Eliseu, quando a mulher fala assim, ali vai um homem de Deus. Eu não sabia na época sobre isso ainda, porque eu ainda estava aprendendo a Bíblia, e eu via o comportamento daquela mulher que me evangelizou. E ela era minha sogra. Aí vai um comparamento com a Noemi e a Ruth. Ela era minha sogra. E eu pensava comigo, eu quero ser, na época, né, eu falava assim, né, o pessoal, isso já faz muitos anos, gente, ó. E eu falava assim, eu quero ser crente igual essa mulher. Porque quando ela chegava na minha casa, e ela, sabe, uma pessoa tranquila, pense numa pessoa tranquila, era ela. E ela saía, quando ela ia embora, as pessoas perguntavam pra mim, ela é crente? Eu falava, porque ela te disse? Não, mas a gente percebe que ela é crente. Então, aquilo eu pensava assim, um dia eu quero ser como... E ela é uma pessoa muito correta. Ela falava, não importa se é da minha família ou se não é, eu tô do lado de quem tem razão. Porque é assim que Deus quer. É assim que Deus age e trabalha na nossa vida, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, assim, eu pensava, eu quero ser crente igual essa mulher. E quando eu vejo aqui Noemi... com esse comportamento e Ruth dizendo, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, é porque independente das circunstâncias, as pessoas precisam olhar para nós e enxergar nós como filhos de Deus, não só como servos de Deus, porque às vezes nós somos somente servos e não nos comportamos como filho. Filho é aquele que senta à mesa. Nós somos filhos e filhas.
do Deus Todo-Poderoso. Eu costumo falar, sou filha do Deus vivo Todo-Poderoso. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus que as pessoas que convivam conosco, onde nós trabalhamos, onde nós ensinamos, seja onde for, seja na nossa vida, seja na rede social, seja no trabalho, seja na vida corporativa, as pessoas possam olhar e possam falar, ali vai uma mulher de Deus. Independente das crises que ela passa na vida, ela é uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Então, assim, não importa o que você passa na vida. Então, nós aprendemos a adorar a Deus, a amar a Deus, nos comportarmos como os filhos. Às vezes, nós nos comportamos como servos. E tá tudo bem. Só que assim, o servo, se a gente for pensar só em servo, se a gente for pensar em Deus como aquele que só castiga, aquele que pune, Gente, Deus, ele é nosso Pai. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse, orai-vos assim, Pai nosso. Ou seja, Deus, ele é o nosso Pai. Só basta a nós assumirmos o direito de filho. Como diz a música, né? Me dá poder de filho. Então, assim, nós precisamos ter poder de filho. O filho tem a proximidade, o filho se sente acolhido, o filho é quem senta na mesa, o filho tem novas vestes. O servo, ele fica somente distante. O servo faz somente aquilo que lhe é mandado fazer. O servo tem medo do castigo. O servo não serve por amor. O servo serve por medo. E nós, como os filhos de Deus, nós servimos por amor. Em que nós possamos ser pessoas, nós possamos ser um farol, ser um ânimo, ser uma esperança, uma fagulha de esperança em um mundo caótico, em um mundo de medo, em um mundo de tristeza. Então, que nós possamos ser um bálsamo, que nós possamos ser uma alegria, que nós possamos não só estar ali para poder apoiar, mas às vezes também para poder corrigir, falar, olha, esse caminho vai te levar para a perdição, esse caminho não vai ser bom para você, olha, você precisa mudar a rota da sua vida, esse caminho que você está tomando não é um caminho de vida, porque amigo... pessoas que gostam, pessoas que amam, elas alertam. Então, assim, gostar, amar, cuidar, não é só dizer sim. É também alertar quando vê aquela pessoa indo para um perigo. É também apoiar aquela pessoa quando ela quer fazer um empreendimento e às vezes só encontra críticas e às vezes a pessoa não incentiva, fala, imagina, vai empreender nada, não tá dando certo nada, nada tá funcionando. Então, assim, as pessoas precisam de ter um apoio, as pessoas precisam de ter uma palavra de carinho, de ter um olhar para a dor da alma daquele ser humano. E aí tem aquela questão, né, de nora, de sogra, o pessoal fala, porque nora é ruim. Porque, gente, eu tenho 4 noras, tá? Eu tenho 4 noras e as minhas noras são uns amores. Se vocês estiverem por aí, confirma para eu não passar aqui desapercebida. Então, as minhas noras são uns amores. Mas eu fui conquistando isso aos poucos. Né? Eu fui conquistando isso aos poucos, né? Sem protelar, sem querer acelerar as coisas. Então, tipo assim, elas também, né, foi me acolhendo também. Então, assim, elas têm muito respeito por mim, elas têm muito carinho por mim. Eu tenho as minhas noras como se fossem minhas filhas. E eu acredito que elas também me têm, né, como uma mãe, né? Todas elas têm mãe viva, né? E também, mas assim, elas me têm como uma segunda mãe, me têm muito respeito, me pedem conselho, me incentivam, me apoiam, assim como os meus filhos, como as minhas filhas. Ou seja, uma nora, ela só é ruim se a sogra for ruim. E uma sogra, ela só é ruim se aquela nora for ruim. Então, assim, por que que existe esse conflito, esse atrito que é o que a sociedade, entre aspas, né, prega, é o que é falado? Isso tudo é para gerar contenda, discórdia. Então não existe essa de que a sogra tem que ser ruim, de que a nora tem que ser ruim, né? Existe o amor e principalmente o amor de Deus que nos une. Então servir a Deus, ser filho de Deus é demonstrar amor para as pessoas. E às vezes você vai precisar falar coisa que as pessoas não gostam, que as pessoas não concordam. E tá tudo bem, você só precisa, eu costumo dizer que a questão não é o que se fala, a questão é como se fala. Porque mesmo em meio às crises, não importa o que você esteja passando na sua vida,
Deus, ele é Deus do mesmo jeito. E independente do que você esteja passando, não pense que o que você está passando, ou o que você passou na sua vida é para te destruir. Não. Tudo isso, a Bíblia fala que a nós não foi dado nenhum fardo, a nós não foi dado nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Então, tudo que nós passamos na nossa vida é porque nós temos uma estrutura que podemos suportar. Às vezes eu já passei por coisas na minha vida que eu penso assim, meu Deus, como que eu suportei tudo isso? Mas ao mesmo tempo, eu vejo pessoas passando por alguma situação e eu penso comigo, meu Deus, eu não sei se eu suportaria aquilo que aquela pessoa está passando. Mas é por quê? Porque Deus conhece a minha estrutura. E aí você vai lembrando de música, né? Você lembra muito de música, né? Deus conhece a tua estrutura. Vou cantar não, senão vocês vão correr, porque eu não canto bem. Então assim, cada um tem a sua estrutura. E Deus, ele só permite aquilo que a nossa estrutura vai dar conta de superar, que a nossa estrutura vai dar conta de aliviar aquilo, de passar por aquilo e de sair mais fortalecido. Por incrível que pareça, todas as crises que nós passamos, nós saímos dela muito mais fortalecidos. Dificilmente nós passamos pelas crises e saímos fragilizados. E se isso acontece, é porque nós não conseguimos entender exatamente o motivo daquela crise, o motivo daquela situação. Porque sempre que acontece uma crise, nós saímos fortalecidos para poder ajudar outras pessoas futuramente que estarão passando ou que passarão por aquela situação. Porque somente quem já passou por aquela situação vai saber compreender aquela dor. A dor daquela alma, a dor daquele coração aflito e poder levar uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo. Às vezes a gente está em algum local e tem alguém ali e Deus toca no nosso coração para a gente falar uma palavra, para a gente levar uma esperança, para poder a gente conversar, puxar assunto, falar alguma coisa. E aí a gente pensa assim, não vou falar não, porque eu não conheço. Eu sou assim, gente, eu tô numa fila, eu tô no trânsito, onde eu tenho uma oportunidade de conversar com as pessoas, eu converso. Eu falo de Deus. E assim, você começa a conversar, parece que você não vai ter assunto. Mas Deus, ele vai colocando palavras no seu coração e aquela pessoa começa a falar umas coisas assim, como se já te conhecesse. Porque ela estava com o coração sedento para ouvir uma palavra de esperança. E aí, quando você chega em casa, você conversa com aquela pessoa, e quando você chega em casa, você pensa, meu Deus, mas nem lembro quando que eu pensei nisso, por que eu nunca tinha pensado nisso antes? É porque, na verdade, não foi você que pensou. Você fala uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, de esperança, de despertar para aquela pessoa. E quando você sai daquela conversa, você se toca e pensa, nossa, mas eu nunca pensei nisso antes. Por que eu nunca pensei nisso antes? Mas como que eu falei aquilo? É porque foi Deus que falou através de você. Deus usa a nossa vida para poder curar a vida de outras pessoas. Esses dias eu estava vendo um vídeo que estava rolando nas redes sociais de uma menininha descendo com uma bicicleta e tinha um pessoal parado assim e tinha um moço, ele num instante observou aquela situação, já se jogou na frente da bicicleta, aparou aquela menina ali porque ela vinha numa velocidade terrível, ia dar de encontro com um poste. E, meu Deus, se Deus não tivesse colocado aquele homem ali, naquele momento, com aquela visão, com aquele reflexo, com aquela velocidade, e eu tenho certeza que nem ele mesmo, depois de tudo passado, eu aposto que ele pensou assim, como que eu fiz isso? É porque Deus, a Bíblia diz que Deus, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, sempre que alguém estiver passando por uma dificuldade e você estiver próximo, é porque você é o sinal que aquela pessoa estava pedindo para Deus. Da mesma forma, Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai ser o sinal que você está pedindo para Deus. Então, assim, não se preocupa do que você vai falar. É lógico que a gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ter a cautela. E quando a gente tem intimidade com Deus, você conhece a voz de Deus. Você sabe que é Deus que está falando. E se aquela pessoa, você vai aproximar ela de Deus, certamente é Deus que está falando. Então eu falo sempre assim, as situações, como que você descobre? Como que você descobre e percebe se aquela situação que você está passando, ela é de Deus ou não?
Tem pessoas que colocam tudo assim como se fosse uma prova, tudo como se fosse um vale, tudo como se fosse um absurdo. E quando acontece uma situação e você pensa, ah, isso não era de Deus, não. Se aquela situação te aproximar de Deus, pode ter certeza que era de Deus. Se aquela situação servir para curar outras pessoas, era de Deus. Agora, às vezes acontece uma situação e a pessoa ela se afasta de Deus. Aí, ou seja, aquilo não é de Deus. Se acontece uma situação para você não orar e você não ora e você se afasta de Deus e você não quer intimidade com Deus, fala que tá de mal com Deus, que tá decepcionado com Deus, a gente ouve umas coisas assim, tipo, como assim? E então aquela situação não foi Deus, né, que colocou. É lógico que tudo tem a vontade perfeita de Deus e tem a vontade permissiva de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, ou é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou é a vontade permissiva de Deus por alguma situação que no final, é como diz aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí completa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que diremos nós, né, sobre essas coisas? Então, depois que passar tudo isso, o que é que nós vamos dizer? O que é que nós vamos ter aprendido? E às vezes a gente não quer passar por nada de ruim na vida, a gente quer viver só um mar de rosas, né? Então, e se a gente só vive no mar de rosas, como que a gente vai ajudar pessoas depois? Hoje em dia eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu sofri uma tentativa de assalto em 2014, estava dentro do carro, e eu sofri uma tentativa de assalto, e eles deram um tiro a queima-roupa. E é uma situação assim bem, tudo muito cronometrado, porque eu tava vindo do curso de teologia, e aí o carro tava parado, né, pra uma colega descer, ela tinha pego carona, e na hora que parou o carro pra ela descer, então eles vieram pra assaltar. E quando eles deram o tiro nessa tentativa de levar o carro, o tiro entrou aqui e saiu lascando o osso todo. Aqui no meu braço tem placa, tem 2 placas, 6 parafusos. E é uma situação bem... Outra hora eu conto pra vocês, porque são muitos detalhes. E Deus me livrou de morrer. Eu tive hipotermia, né? Precisei passar por cirurgia. Mas o que acontece? Quando eu cheguei no hospital, foi no litoral de São Paulo, todo mundo falava assim, nossa, depois eu fiquei 10 meses com meu braço na tipoia, com meu braço no gesso, calcificando um osso novo. Na época eu tinha mais de 40 anos e quando o médico cirurgião, ortopedista, falou que o meu braço estava calcificando um osso novo, eu pensei assim, gente, como assim calcificando um osso novo? Achei assim, na minha idade, eu achei que isso acontecia com bebê. Não achei que alguém com mais de 40 anos fosse calcificar um osso novo. E o médico falou pra mim assim, a coisa foi feia. Você tá viva por sorte. E eu falei pra ele, não foi sorte, foi Deus. Porque foi tudo muito cronometrado, sabe? Minutos depois a ambulância já estava ali, porque tinha ido levar alguém trazendo do hospital e já socorreu e tudo. Então assim, muito cronometrado. Então Deus, ele só permite aquilo. Outro dia eu estava conversando com uma mulher e ela falou assim, você é crente? Você é crente também? Eu falei para ela, na verdade eu não sou crente, eu sou um milagre de Deus. Porque se não fosse o milagre de Deus, a misericórdia de Deus na minha vida, eu não estaria aqui faz muito tempo. Então assim, Deus, ele já me livrou muito de várias coisas, de várias situações. Não me livrou de passar por aquilo. Eu falo assim que Deus, ele não nos livra da fornalha. Deus, ele nos livra na fornalha. Então assim, eu já passei pela fornalha, mas Deus me livrou na fornalha. Ou seja, por quê? Tudo, Deus sabe qual é a estrutura que eu tenho para aguentar, para suportar aquilo. E quando a gente está passando, a gente pensa que não vai dar conta de suportar. Mas depois que a gente passa por aquilo e a gente vê situações de outras pessoas, e você pensa assim, gente, hoje em dia, com um repertório que você tem para falar para outras pessoas, para ajudar a curar outras pessoas, para entender a dor da alma humana, e Deus coloca isso em você, de você sentir a dor do próximo. Então você pensa assim, nossa, até parece que eu não passei tanta coisa assim. Porque você vê pessoas que passam por situações e que elas não conseguem superar, que elas não conseguem sair daquilo.
Por quê? Porque elas não têm um apoio, elas não têm um olhar. E aí você vê, quando você passa na rua e você vê alguém na sarjeta, dormindo na sarjeta, você vê alguém lá dormindo, morando. Normalmente as pessoas, né, e às vezes até nós mesmos, quando eu falo as pessoas, eu me incluo, a gente pode pensar assim, ah, tá bêbado, ah, tá drogado. Ah, gente, a gente tem que olhar com um olhar de amor. E se condoer, como dizia a minha avó, ter compaixão, não ter dó, mas ter compaixão, porque aquela pessoa ali é a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, quando a gente olha, a gente pensa assim, meu Deus, olha o que é que o inimigo faz com a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele, primeiro, ele faz de tudo para que aquela pessoa não enxergue que ela é filha de Deus. Para que aquela pessoa não enxergue a imagem de Deus que habita nela, que ela é. Ou seja, tira a essência, cega o entendimento das pessoas e elas começam a se achar menos, se achar nada, porque elas começam a acreditar nas palavras que elas ouvem, de que elas não é nada, de que elas não vão dar certo na vida, de que elas não prestam para nada, de que elas só servem para atrapalhar. Ou seja, e aquilo vai apagando o brilho de Deus na vida dessas pessoas. Eu falei que ia ser uma live rapidinha, né, pessoal? Olha, então, mesmo em meio às dores, que nós possamos ser a luz, onde as pessoas possam enxergar Deus através das nossas vidas, a ponto de desejá-lo também servir a esse Deus, assim como Noemi foi um exemplo para Ruth, foi um farol na vida de Ruth. Então, essa é a conduta de Ruth. Ela serviu a Noemi. Deus continue abençoando suas vidas, suas famílias. E entenda, em qualquer momento de luto, igualmente Noemi passou aqui, em qualquer momento de perda. Então, é preciso você ter ao seu lado alguém que te apoie, alguém que te incentive, alguém que te abrace, alguém que te dê uma palavra de apoio, alguém que te dê esperança. O mundo precisa de esperança. Então, que nós não venhamos ficar nessa questão, porque sogra é isso, nora é aquilo, tal pessoa é assim, é do lado A, é do lado B. Não. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só precisamos assumir o nosso papel de filho. Deus, ele é pai e nós precisamos assumir. Deus derrame chuvas de bênção sobre suas vidas. E que as pessoas possam olhar para vocês e, assim como Noemi, falar assim, eu quero o Deus dessa mulher, eu quero o Deus desse homem. Ok, meus amores? Beijo. Tá, deixar essa live salva para vocês compartilharem depois. Ok, meus amores? Meus amores, meus amigos, minhas amigas. Eu falo amores, né? Porque é mais mulher, mas eu vi que entrou bastante meninos também, né? Homens, não meninos. Meninos têm comportamento infantil. Homens têm comportamento de homens saudáveis, adultos, filhos de Deus, que vai fazer, né, a diferença nessa geração. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham posicionamentos de filhos de Deus e que vocês possam fazer a diferença nessa geração para que o nome de Deus seja glorificado.